Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo eu vim falar sobre... Eu tava conversando com uma amiga esses dias no WhatsApp, a Ana Júlia, não sei se ela vai assistir esse vídeo. E a gente tava conversando sobre, como eu queria voltar no tempo, né? Como é difícil a gente chegar onde a gente chegou e crescer. A cabeça do ser humano é uma cabeça meio bizarra, porque às vezes você tá num corpo de 22 anos e pensando como 17 anos ainda. Às vezes você não amadureceu, às vezes amadureceu muito rápido. Então, se você quer saber sobre esse assunto, é tão difícil crescer? Vem comigo. Então, primeiramente, a gente tá lá na infância, né? A gente não tem preocupação de nada. A gente vê nossos pais chegar do serviço, a gente vai pra escola, a gente volta, a gente come, faz tarefa, ou dorme a tarde inteira, acorda, faz aquela tarefinha, que no caso é pintura. A gente não se adequa muito ao que a gente tá vivendo. Então a gente quer crescer. Ai, quando eu crescer tem aquela coisa, ai, por quê? Aquelas coisas do porquê. Depois da infância, a gente dá aquelas brincadeiras, a gente brincando na rua, brincando com os amigos, brincando com os primos. A gente começa a ver que tá ficando chato, sabe? Que a gente quer mais, algo a mais. Então a gente corre e começa a terceira, quarta série, quinta série. Agora chama de sexto ano, né? Você vê como as coisas mudam. Na minha época era quarta série, agora é quinto ano, sexto ano. Então começa a escola e os amiguinhos começam a criar turmas, rodinhas. Não começa todas as crianças brincar juntas. Então, na quarta série, vou falar pela minha época, na quarta série começa a criar rodinhas ali, meninos, meninas, meninos e meninas juntas. E começa a você a perceber ou pensar do que tá acontecendo ali. Você vai pra escola, você volta, você dorme a tarde inteira, você combina coisa com os amigos, ir pra missa com seus amigos, ir pro culto com seus amigos. Começa a ter aquela vidinha, eu quero crescer, eu quero ser adulto. Eu não quero mais que minha mãe fique no meu pé. Começa a ter um pouco de vergonha do pai e da mãe. Falar meu bebezinho, você morre. Se falar meu bebezinho perto dos seus amigos, você morre. Então a gente começa naquela fase. E na minha escola, a gente chegava na quarta série. No último mês, que era dezembro, a gente recebia uma cartinha de qual escola a gente ia. Porque às vezes aquela cartinha vinha de acordo com do lugar onde você morava. E aí você olhava a cartinha e via pra onde você ia, porque às vezes a escola não tinha tanto de vaga pro ginásio, né? Aí, eu recebi pro Tiradentes, eu recebi pro Rio Branco, eu tô falando das escolas da minha cidade. Aí você pensa, será que eu vou separar dos meus amigos? Será que se eu for para de manhã o ano que vem, eu vou fazer novos amigos ou vou separar dos meus amigos? E aquela época, né, nessa minha escola, muita gente foi pra outra escola com medo de não conseguir vaga nessa escola que eu estudei. Porque geralmente você tinha que ir pro núcleo, ir pra outra cidade, lutar pra conseguir ficar na escola, mesmo recebendo a cartinha pra ir pra outra. E muitos amigos eu me distanciei por conta dessa distância, por conta de rotinas diferentes, por conta de não ver. E eu fui pra turma da manhã. Lá fiz muitos amigos, lá eu fiz a minha vida. O ginásio foi uma das melhores épocas da minha vida. Fiz amigos que estão comigo até hoje. Conheci pessoas maravilhosas. E é uma fase mais difícil ainda do que a infância. Porque é uma fase que você tá crescendo, começando a criar responsabilidades. É a fase que a gente começa a ter provinhas, simulados, ter mais responsabilidade com notas, principalmente com notas, porque você não pode chegar com nota baixa em casa. Alguns amigos começam a trabalhar com os pais, outros não trabalham. Também é uma fase muito boa, porque você começa a sair mais com a sua turma de amigos, começa a ter aquele churrasquinho na casa daquela amiga, uma coisa na casa da outra, ter alguma coisa na casa do amigo, e você começa de se distanciar um pouco do seu pai e da sua mãe, pelo meu ponto de vista, que foi o que aconteceu comigo. A gente saía muito, eu com meus amigos, e ia pra missa, ia pro culto, ia pra tal, ia tal. Só que você vê
que vai chegando, vai terminando o ginásio, é a época que os seus amigos, uns fazem prova para sair da cidade, para estudar fora, o ensino médio, uns passaram na prova do Rio, uns foram para uma escola pública porque não tinha condições de ir para escola particular, uns foram para escola particular. E a turma do nono ano, que eu falo nono ano, oitava série, é uma época meio assim triste, sabe? Foi uma época assim que eu tive um pouquinho de depressão, porque muitos amigos meus não me acompanharam na escola que eu fui. Muitos amigos meus eu se distanciei, sentia muita falta da escola que eu estudava. Muitos amigos eu falei, não, vamos estudar comigo, vamos e tal. E muitos amigos meus fizeram provas pra estudar em outra cidade. Aí vem o ensino médio. Passou a fase do nono ano, formatura, todo mundo, aquela tristeza, aquele coraçãozinho, e quando passa na porta da escola antiga você fica, meu Deus. Passa primeiro ano do ensino médio, que é uma época de conhecimento, é uma época que você se estranha, é uma época que você, o que tá acontecendo comigo? E também você começa a se ver num corpo que você não tinha. Começa a crescer pelos aonde você não imaginava que crescia, começa a acontecer várias coisas com o seu corpo que você começa a falar, saí da minha infância, saí da minha adolescência, agora eu tô indo pra aborrecência, né, que todo mundo fala. E começa o primeiro ano do ensino médio, você começa a se conhecer, começa a ver do que você gosta mais, profissões, começa toda aquela falação de vestibular, aqueles professores pegando no seu pé, que daqui 2 anos você tem que prestar vestibular, que vai começar só falar de vestibular, não para aquela falação de vestibular, é a preocupação. Você não tem tempo livre, pelo menos na escola que eu estudei, eu não tinha tempo livre nenhum mesmo. Eu trabalho com a minha mãe desde os meus 11 anos de idade, falam que é exploração, mas eu que quis, não foi ela que me obrigou a nada, eu que quis trabalhar com ela, e eu trabalhava com a minha mãe, estudava de manhã, meus amigos faziam curso técnico, porque alguns eram bolsistas, outros ficavam em casa estudando. E foi uma época assim meio conturbadora, sabe? Que você começa a não ter tempo mais. Aí você começa a ir na rua, nossa, como você sumiu, olha quanto tempo que a gente não se vê. E sim, gente, é uma época muito assim que você começa a pensar no seu futuro. Só tenho 2 anos pra decidir o que eu quero da minha vida. Só tenho 2 anos pra saber o que eu vou fazer da minha vida. É uma época meio assim, bizarra, pesada, sabe? Aí segundo ano, aquele ano de curtição e tal, passou aquela preocupação de ensino médio, vem o terceiro ano. Os pais começam a perguntar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você quer fazer de vestibular? Você vai prestar o Enem? Aquela prova foda pra caramba, que é muito difícil, é uma prova que você tem que se preparar muito, estudar muito, uma prova longa. E ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, você começa a fazer bastante simulados, que são provinhas de Mark X com bastante questões. E você começa a ficar, naquela pilha toda. Às vezes você se pega numa tarde chorando, porque às vezes você não tá dando conta de tudo. Muito trabalho, apresentação, tem que sair com os amigos, tem que ficar com a família. E você começa a se ver num corpo de adulto, quase, sabe? Você começa a se ver, tô quase chegando perto do meu pai e da minha mãe. Tendo responsabilidades, a sua mãe começa a falar pra você ir no banco, começa a te motivar a ser adulto, sabe? A ter responsabilidade, dar valor no dinheiro que ela ganha. Então você começa a ver muitos campos que você não estava vendo, sabe? Aí o terceiro ano é uma época de vestibular, que você, professor, começa a pegar muito no seu pé. Você começa a estudar muito pra você prestar vestibular, às vezes você presta pra longe, aí faz inscrição, tem o Enem. Não tô falando que nada disso é ruim, nada disso é bom. Tudo tem seu pró e contra, sabe? Tudo. Eu tava falando com a minha amiga, como será que dá pra voltar? Dá pra voltar naquela época de quinta série, nono ano, que a gente não tinha tanta preocupação, dormia a tarde inteira e foda-se o mundo, acordava, fazia um trabalho e foda-se tudo. É muito difícil você pensar com 17 anos o que você quer pro resto da sua vida, sabe?
É muito difícil, muito difícil. Às vezes tem pessoas que não decidem, vão pro cursinho, ficam no cursinho até decidir mais o que quer. Mas desde o meu segundo ano de ensino médio eu sabia que eu queria publicidade e propaganda. Então eu ficava mais tranquilo, eu quero muito conciliar publicidade com cabelo e maquiagem. É uma área que eu gosto muito, é uma área que eu quero muito conciliar e vou conciliar, tá? Vou conseguir, se Deus quiser. E a gente tem que, nesse meio termo de vida, adolescência, infância, você tem que conversar muito com o seu pai e com a sua mãe. Você tem que ter bastante apoio deles pra você não enlouquecer. Porque é uma época que tem tanta coisa nova, tanta coisa que você tem que dar conta. Vestibular, nota, tudo. Psicológico, você é bom. Às vezes tem muitas pessoas que procuram terapia com psicólogos pra, né, assimilar, colocar cada coisa no lugar. Eu converso muito com a minha mãe. Minha mãe é minha psicóloga, sabe? A gente conversa muito, ela me dá uns chacoalhões. Eu dou nela também. Mas uma causa boa da minha parte foi que eu sempre fui mais adulto do que adolescente, já tava lá na frente. Porque como eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu comecei a ver muita coisa que meus amigos não viam. Às vezes meus amigos estavam em casa, dormindo, de sábado indo sair. E até de sábado eu trabalhava, sabe? E sábado, sexta e sábado o salão é lotado, então eu ficava mais com a minha mãe, eu ficava ali vendo os problemas, contas, tudo, sabe? Então eu comecei a ser mais adulto mais cedo. E isso pode ser bom ou ruim, porque às vezes você pula muita fase da sua vida que você não deveria ter pulado. Só que como eu comecei a trabalhar mais cedo, não por obrigação, e sim porque eu quis, eu tinha vontade, eu gostava de mexer com o cabelo e gosto ainda. Então você pula um pouco das fases da sua vida, que é conhecer, tal. E muitos amigos meus nessa época faziam terapia, outros não faziam. Teve amigos meus que fizeram psicólogo. E eu não. Converso muito com a minha mãe, conversei sempre com a minha mãe. Teve uma época até que entrei em depressão. Teve uma época que eu tive depressão, começo de depressão, sei lá, não lembro o estágio. Eu lembro que eu ficava muito sozinho. Eu ficava no canto meu, eu pensava muito no futuro e não vivia o hoje, sabe? Sabe que você pensar só lá na frente e não levantar da sua cama? E às vezes sofrer por conta disso? Era eu. Então minha mãe conversou muito comigo, conversou, até que eu saí desse estado de depressão e pum, pulei da cama, sabe? Então eu vivi uma época muito boa da minha vida e vivo até hoje. Então um conselho meu para todas essas épocas: viva muito intensamente cada época da sua vida. Converse muito com seus pais. Viva bastante com seus amigos. Saiam com eles. Vão pra igreja. Voltam. Tipo assim, faça tudo muito intensamente. Porque passa e dá muita saudade. 9º ano, 4ª série, 3º ano do ensino médio. Aproveita muito, porque isso passa e passa muito rápido. E a gente não vê. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando um pouco sobre... É tão difícil crescer assim? Se você tiver a ajuda das pessoas, se você se conhecer muito bem mentalmente, não vai ser difícil, não. Um beijo, espero que tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei aí embaixo, se inscreve no canal e me siga em todas as minhas redes sociais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.